Mochileiro Sem Pauta no ar, e hoje na bancada para falar sobre os países que não existem, temos ele aqui junto de novo, diretamente de São Paulo. Richard, bem-vindo, meu amigo. Fala, moçada, tô aqui de volta, voltei da Guatemala, já tô aqui na selva de pedra, e hoje estamos aqui para falar dos países que não existem, porque de Estados Unidos a gente já tá cansado. E para falar e agregar nesse tópico, chamamos ele diretamente de Curitiba, Guilherme Canever. Bem-vindo à bancada do Mochileiro. Obrigado, Kainan. Obrigado, Richard. Valeu pelo convite. Prazer estar batendo um papo com vocês aí. Galera, chamamos Guilherme porque ele lançou um livro com o título Países que Não Existem. E não seria a melhor pessoa para falar sobre. Eu estava falando com o Guilherme antes de a gente começar a gravar, e a primeira coisa que me veio à cabeça, Guilherme, sobre os países quando não existem ou não reconhecidos, foi sobre as Olimpíadas. Porque quando a gente assiste, é legal você ver as delegações dos países com as bandeiras, você vê até a quantidade de times. E lá na última ala, depois de cento e tantos países, você vê lá uma representação de alguma bandeira que não é uma bandeira. Aí esse é o primeiro insight que eu tive. E essa bandeira seria os países não reconhecidos? Na verdade, é muito interessante, né? Porque isso varia muito do conceito do que são países, né? No Comitê Olímpico, por exemplo, eles consideram 206 países. Então, tem alguns países, por exemplo, não é como o Reino Unido, né? A Inglaterra é separado, então tem Escócia e Inglaterra talvez separado. Tem alguns países que daí vai entrar dentro dos critérios utilizados aí pelo direito internacional, que eu utilizei muito no livro, que então não são membros das Nações Unidas, né? E que eles são representados de maneira separada. Então é muito curioso mesmo ver algumas bandeiras e um número de países muito maior do que os países que a gente tá acostumado, né? Eu até faço uma brincadeira no início do livro, que é mostrar, né, que, até adiantando outras coisas que a gente estava conversando antes, que as Nações Unidas têm 193 Estados-membros. Na FIFA, né, então se for ver a parte do futebol, são 209 países. Comitê Olímpico, 206, que nem eu falei. Então isso muda um pouco dependendo desses critérios, né? Quem vai fazer, o Richard falou, né, dos Estados Unidos e tal. Vamos falar dos Estados Unidos um pouco, Richard. Quando vai fazer o visto americano, para assinalar da tua origem, de que país você vem, fala em 250 possibilidades. Tem 250 origens para marcar, né, que são como se fossem países. Então isso muda muito, né? E quais são os critérios, Guilherme, para o reconhecimento de um país? Varia de acordo com uma organização? O Brasil, por exemplo, você falou que os Estados Unidos, quando você emitiu visto, tem 250. No caso do Brasil, reconhece também esse número ou é muito abaixo disso? Na verdade, no caso dos Estados Unidos, é que países é um nome assim, bem genérico, né? Então ele fala até de regiões, origens, assim como se fossem distintas. Mas claro que existem critérios, né? E então até o próprio das Nações Unidas, tipo, o que seria um país, né? Uma região ali que tem população permanente, tem que ter um território definido, com controle de fronteiras, a capacidade de se governar, e uma das que acho que é a mais importante é a relação com outros países, né? Você tem que ter a capacidade de ter relações com outros países. Então, dentro desses critérios, eu não inventei esses números, tá? Eu cito 10 países, né, desses países que eu viajei. Até eu acabo colocando outros países que tem depois é um pouquinho diferente, mas são 10 países que eles são de fato independentes, tá? Mas com reconhecimento limitado. Porque a gente vai separar algumas coisas, né, do que é uma coisa que fala, né, dentro do direito, até que é o de fato e de jure, né? Uma coisa é o que é legalmente, outra coisa é o que acontece. Então, para não ficar, né, muito profundo ali, tipo, você está na tua casa, né, Caina? De repente, alguém entra na tua casa e te tira daí. A casa continua sendo tua. Mas na prática, se alguém está morando nessa casa, ela pode se transformar dessa pessoa, principalmente se for uma pessoa mais forte que você. Você pode tentar entrar e não conseguir. Aí que entram, então, essas as disputas que acabam acontecendo, né? E muitas vezes até disputas legais e tudo, porque daí vão falar que, de repente, o avô dele morava nessa casa, é por isso que ele está morando ali, em vez de você. Então tem muitas situações ali complicadas. Vamos tentar levar de um jeito bem leve, mas é um tema bem profundo. Independência! Ao norte!
Dentro desses critérios da ONU, o fato de ter embaixada chega a contar alguma coisa ou isso é irrelevante, assim? O fato de ter embaixada nos outros países, por exemplo, a embaixada nos Estados Unidos. Conta no seguinte sentido, já mostra que tem uma relação, né, com outros países. Só que o que acontece? Que muitos países, você tem relação com esse país. Aí que entra que mesmo os membros das Nações Unidas, eles não têm um reconhecimento de todos os países. O maior exemplo, que acho que todo mundo sabe, é Israel. Israel, além de diversos países árabes, tem outros países de maioria muçulmana, por exemplo, como Indonésia, Malásia, que não reconhecem Israel. Então, são os 30 países que talvez não reconheçam Israel como país. Mesmo assim, Israel faz parte das Nações Unidas. Então, às vezes você tem embaixadas, né, mas não são todos os países que reconhecem. Então, o que acontece? Ele voltando a uma questão um pouco histórica, né? Durante muito tempo, você vê diversas guerras, anexações, separações, né, que aconteciam em países, época de imperialismo mesmo, tudo. E isso acontecia de uma maneira bem natural. Até que, né, a Segunda Guerra, resolveram botar um ponto final, depois da Segunda Guerra, que viram que realmente a humanidade estava indo para um caminho que não tinha mais volta, né? Então, depois da Segunda Guerra Mundial, né, 1945, que começa a desenhar as Nações Unidas e tudo, eles começam a criar normas e leis para um acordo, daí que entra as Nações Unidas e que todo mundo tenta fazer uma organização para tentar melhorar o mundo, digamos assim. Então passam a ter algumas regras para se tornar um país e seguir, e não seguir acontecendo aquelas atrocidades que aconteciam antes, né? As Nações Unidas hoje, então, é referência para esse reconhecimento dos países? O Brasil, por exemplo, usa ela como base? Ou existem outras organizações como referência? Como na questão política mesmo, seriam as Nações Unidas, né? Então, eu acho que existem depois, que a gente estava falando, de comitês esportivos e outras questões que podem utilizar de outras maneiras. Mas é meio que trazendo também para uma realidade das pessoas, assim, quem que regula os advogados, né? Então, quem que pode exercer ou não a função? É a OAB. Se de repente eu vou criar uma outra ordem de advogado, eu posso criar, mas qual que é a credibilidade que vai ter? Ou de repente alguma questão de médicos, tudo. Eu defino que medicina é uma outra coisa e agora eu vou fazer um grupo de médicos que é quem que pode exercer a profissão. Não adianta eu falar isso, né, se na verdade existem critérios, existem pessoas mais capacitadas para isso, né? Então, como acontece em todas as profissões, as Nações Unidas se juntaram às nações da época, né, os países da época, pós Segunda Guerra, e tentaram organizar. Então, no final das contas, de uma maneira política, acaba sendo a principal referência e quem tem o conhecimento de causa, digamos assim. A gente fala muitas vezes em Nações Unidas como se fosse uma entidade própria, né? Mas não é bem assim, né? Na verdade, assim, é o conjunto dos países. E esses países que são membros que têm direito a votar e tudo. Aí que entra uma coisa complicada, que é assim, tem os países que estão no Conselho de Segurança da ONU, que seriam os países que venceram a guerra, tá? Então você tem Reino Unido, França, Estados Unidos, Rússia, na época era a União Soviética, depois Rússia e China, tá? Então esses 5 países, teoricamente, mandam no mundo. Por quê? Porque eles têm direito a veto. Então, se acontece, a gente vai falar de alguns países ali querendo, sei lá, o Kosovo, vamos começar a entregar alguns dos países, né? O Kosovo é um país, um dos citados aqui como país que não existe, apesar de ter reconhecimento de 108 países. Então, tem 108 países, inclusive a maior parte dos países do Ocidente, né? Onde tem embaixada do Kosovo, eles reconhecem, dá para entrar com o passaporte e tudo, mas ele não entra. Então tem algumas questões que ele ainda tem que cumprir, porque foi pós-guerra com a Sérvia e tudo, mas você tem uma Rússia que tem como aliada a Sérvia e ela tem direito a veto. Então é muito difícil passar por cima de um dos membros do Conselho de Segurança, né? E a gente estava falando em Olimpíada, cara, uma coisa que foi muito legal, porque eu lancei meu livro, eu lancei em agosto de 2016, foi logo depois das Olimpíadas, né? E apareceu então essas pessoas, tudo. E a Olimpíada no Brasil, a delegação de Kosovo, né, com a bandeira de Kosovo, teve a judoca, agora esqueci o nome, que ganhou medalha de ouro. Quando ela ganhou medalha de ouro, subiu a bandeira do Kosovo, mas pro Brasil
Kosovo é um território da Sérvia, faz parte da Sérvia. Então é interessantíssimo isso, né? Como, o que é uma parte do país ou é um outro país? É diferente, né? E até interessante imaginar, eu nem cheguei a ler notícia, mas como a mídia brasileira reportou esse feito, se país de Kosovo ou uma representação da Sérvia, eu não cheguei a ler, mas eu não sei como... Acho que falaram como país, porque acho que acaba, é que nem a história do visto americano, acabam levando muito essa parte das Olimpíadas como regiões, digamos assim, então não é levado tão a sério, né? Então falam do Kosovo, tudo, mas acho que daí até se noticiou um pouco, comentaram um pouco do conflito, né? Um conflito relativamente recente e tudo, então acabavam, na parte de política acabava saindo alguma coisa, mas acho que se referiam ao Kosovo como a campeã kosovara. Ô Guilherme, e tira uma dúvida nossa, cara, de onde surgiu essa ideia de procurar, escrever e investigar sobre esses países que não existem? Então, foi de uma forma bem natural. Assim como meus outros livros, eu não viajei para escrever um livro, não, sabe? Esse até eu tenho livros que foi assim de uma grande jornada, não, e esse foi um livro escrito até de diversas viagens, né? Mas aconteceu, em 2009 eu saí para um ano sabático, acabei ficando 3 anos na estrada, mas era para ficar 1 ano só. E eu comecei viajando pelo continente africano. Então eu voei para a África do Sul e fui subindo na porção aí sul-leste, né? Até a primeira ideia era de atravessar depois o Sudão, chegar no Egito, mas eu cheguei no caminho, né, encontrando algumas pessoas e sabendo que tinha uma região, eu já tinha até ouvido falar, né, mas 2009 era um pouco diferente, até a comunicação por internet e tudo, não era tão fácil acesso, digamos assim, e eu sabia que existia a Somalilândia, né, que era a porção norte da Somália, mas eu não tinha conhecimento como que funcionava. Eu sabia que tinha uma porção que se chamava Somalilândia. E encontrei uns 2, 3 viajantes que tinham passado por lá. E eu já sabia que era uma região tranquila da Somália, né? A Somália, desde sempre, a gente sempre escuta com uma grande, sei lá, um grande receio, né, do país, aí, como um caos. E daí eu resolvi mudar minha rota. E, em vez de ir para o Sudão e para o Egito, da Etiópia, eu pensei, não, eu vou para a Somalilândia, de lá eu pego um barco para o Iêmen. E nessa ida para a Somalilândia, eu comecei a entender como que funcionava. Foi o primeiro país que não existe que eu conheci. Tá, você precisa ir para lá, mas você não vai numa embaixada da Somália para pegar um visto. Você tem que encarar uma embaixada da Somalilândia. Você até me perguntou de como que era a questão de ter embaixadas. Eles têm um escritório de negócios, mais ou menos, lá em Addis Abeba, né, na Etiópia, e você vai lá e, pô, ficaram super felizes, né? Pô, você quer ir para a Somalilândia? Olha só, que legal, me mostrou, o cônsul seria, né, o embaixador, me mostrou todas as coisas que tinham para fazer lá, tinha pesquisado já algumas coisas, me recebeu super bem e me deu o cartão dele e tudo. E é interessante, porque até eu acabei indo lá e eu ia viajar pela Etiópia. Fiquei quase 1 mês viajando pela Etiópia. E nesse meio tempo, eu estava viajando já com um indiano e acabei encontrando um americano que gostou dos nossos planos e resolveu ir junto lá para a Somalilândia. E aí eu já tinha o cartão do cônsul, eu liguei para ele, para ver como coisas que talvez não acontecessem numa outra embaixada. Né? Liguei para o telefone dele, ele foi lá abrir a embaixada, deu o visto. Então você tem um visto para a Somalilândia, não é um visto da Somália, né? Peraí, o cara abriu a embaixada para você? É isso? Abriu a embaixada para emitir o visto, porque imagine só turistas indo conhecer o país dele, o cara super orgulhoso, né? Você então, zerou a vida. Não, pô, embaixada sempre é chata, né? Você fica naquela tensão, você vai conseguir visto, não vai, fila, como vai... Pô, o cara abriu a embaixada para você, para te dar um visto, entregar uma coisa valiosíssima para quem viaja, às vezes para países assim não tão dentro da rota tradicional. Ele, atrás do cartãozinho dele, que eu tenho guardado da embaixada, do escritório de relações exteriores, ele colocou à mão o nome com o telefone dele. E esse cartão era quase que um passe livre, né? Para onde eu quisesse, qualquer problema que eu tivesse, eu podia ou ligar para ele ou apresentar o cartão. Eu sou amigo do cônsul, né? Então isso era muito forte, era muito, muito bom. E a gente foi. Né? Chega botando banca. Opa! Chega com tudo, né? E daí a gente atravessou a fronteira
da Etiópia para a Somalilândia, e isso começou a mexer demais comigo, porque por mais que eu já tivesse bastante tempo na estrada, né, já tinha viajado antes de fazer essa grande viagem, tinha viajado para a época relativamente bastante, hoje em dia se viaja muito mais, né? Mas aquilo para mim deu um bug na minha cabeça, assim, tipo assim, como assim Somalilândia? Você chega na fronteira, você tem uma, não é aquela a bandeira da Somália azul com a estrela, é a bandeira verde, branca e vermelha com o símbolo da Somalilândia que está lá. O exército é o exército da Somalilândia. Então você vai lá, faz o controle, você é carimbado pela Somalilândia. Então você está entrando num território da Somalilândia, não tem nada a ver com a Somália. Você está com dólares, né? Então tá lá, vai ter que trocar. Tem o Somaliland Shilling, você tem a moeda que corrente da Somalilândia, impressa lá. Aquilo lá eu fiquei assim fascinado, sabe? Aí eu entrei, fui para a capital, Hargeisa, né? Que não tem nada a ver com Mogadiscio, que é a capital da Somália. E você tem lá, você tem jornais impressos de lá. Eu trouxe cópia do jornal, fiz questão de carregar depois, porque eu achei uma coisa incrível. E a vida funciona, claro, né? Dentro de a gente vai depois falar, talvez, qual que é a dificuldade, porque a Somalilândia, de todos esses países, é a que tem maior dificuldade, porque ela não tem nenhum aliado. Tá? Todos esses países que não existem, né? Todos esses países são zonas de conflito, ou que tiveram ou que tem ainda uma disputa. Né? Todas têm uma disputa ainda, então tem seus aliados, né? E com quem eles estavam se separando. No caso da Somalilândia, eles não têm nenhum aliado. O que aconteceu foi que, em 1991, tá? 18 de maio, eu lembro direitinho do monumento, eles ganharam a Guerra Civil e passaram a ter autonomia nessa região. Então você pensa, desde 91, talvez muitas das pessoas aí que estão nos escutando, talvez não tivessem nem nascido nessa época, e a Somalilândia já se tornou um país independente, capaz de se governar, de ter seu próprio visto, emitir sua própria moeda, tem o presidente. Então, claro que essa pouca relação com outros países complica muito, mas é um país que funciona e evoluiu muito. Nos últimos anos, alguns anos atrás, teve eleição presidencial, eles fizeram votação com biometria, com leitura do olho, sabe? Então, agora estão até colocando caixa eletrônica onde dá para tirar dólar, porque na época que eu fui... Estão à frente dos Estados Unidos. Para pegar xilingue, você vai na rua, tem umas caixas de tela, então você chega com $10 lá, você pega um pacote de dinheiro para colocar na mochila, sabe? E eu achei fascinante isso, sabe? Então, aí isso despertou, assim, abriu meu horizonte de lugares que dava para viajar e para esse conceito aí de países que não existem. Eu achei incrível. E viajei, nossa, sabe, você vai para cavernas onde tem pinturas rupestres, daí tem outros países que existem, que tem isso, mercado de animais, de camelo, e tomar leite de camela, mercado de ouro, aí você vai para Berbera, que é numa praia, pô, dá até fazer um mergulho, eu fiz um mergulho porque tinha um inglês que foi parar, sempre tem alguém, né, algum maluco que foi parar lá, que estava treinando o exército da Somalilândia a mergulhar. Aí os caras assim, né, mergulho ali, não sei o que, paguei, não lembro quanto que era na época, era tipo $20 para fazer um mergulho de cilindro. Então, aí você começa, tem diversos atrativos, diversos não, mas tem algumas coisas atrativas, digamos, turísticos, né, que poderiam ser como turísticos, culturais, e coisa muito interessante, mas também de entender tudo isso, né. Então eu fiquei fascinado, mas ainda longe de pensar, assim, em conhecer outros países, mas acho que me abriu, assim, eu passei a entender que existia isso. E daí comecei a prestar mais atenção. E daí nessa grande viagem que eu fiz, depois até minha esposa encontrou comigo, a gente acabou indo, por acaso, depois para outros países, mas não era ainda pensando, vou conhecer os países que não existem, sabe? Então, um dos mais famosos de todos, né, que é a Palestina, eu fui, então numa viagem que daí, na sequência, algum tempo depois, foi para a Ásia, voltou para o Oriente Médio, e a gente foi para a Palestina. E daí também sempre, viajando, né? Daquele jeito aí que vocês também viajam, fazendo couchsurfing, interagindo, tendo muito contato, não só dentro da Palestina, da Cisjordânia, né? Mas até em alguns outros países, tendo contato com os próprios refugiados, de pessoas que eram descendentes de palestinos e que moraram na região. Comecei a perguntar, a ver, e começou cada vez mais vir esse assunto, a criar uma curiosidade, e continuei viajando.
E depois dessa grande viagem, eu fiz algumas viagens daí um pouco mais específicas. Então eu peguei, não, deixa eu entender, quais são esses critérios que a gente falou que era para ser um país. Quais que são os países que de repente eles não têm um reconhecimento total, tem um reconhecimento que pode ser ou grande ou pequeno, mas que eles dominam o seu território, que eles têm uma estrutura política bem forte, já com população e tudo, tomando conta do território, com exército, moedas e tudo. E daí eu comecei a fazer um projetinho mais no final, daí para conhecer todos eles, sabe? Independência! Ou morte! Guilherme, deixa eu fazer uma pergunta que me passou pela cabeça. Você comentou que quando você obteve o visto para Somaliland, você teve um contato muito íntimo com o representante, que deu um papel. O fato desses países não reconhecidos terem uma ausência de turismo comparado com os outros muito baixo, consequentemente o tratamento, o acolhimento com os turistas é muito mais, vamos dizer, afetivo? É muito mais fácil o processo? Não, na verdade não, porque o que acontece é assim, esses 10 países que eu cito, eles são em regiões do mundo diferentes e eles têm em comum que eles são territórios disputados, né, vamos falar assim. Então eles têm algum conflito para ver de quem que dominaria esse território. Alguns casos, sim, eles estão, por exemplo, da Somalilândia, que eles estão super tranquilos, que eles tomaram conta do território, já fizeram um país que funciona da forma que é possível, é claro, mas que a Somália, no momento, não representa nenhum perigo para eles. Tá? Eles têm os problemas internos na Somália, nem para acontecer alguma coisa lá, eles nem se preocupam. Então é uma coisa bem tranquila. Agora, já tem outras regiões que seria mais por exemplo, da região do Cáucaso ali também, que é muito ligado ao fim da União Soviética, né? Então que a Geórgia seria um antagonista para eles, e que seria a Abcásia, a Ossétia do Sul. As guerras ali são muito mais recentes, né? E você tem uma Rússia em cima que acaba apoiando esses países. Então esses países, tanto da população local e do governo local, assim como os países que reivindicam esse território, que seria, no caso, a Geórgia, ao lado, é bem tenso, tá? Então é um conflito que já está mais vivo, né? Outro, depois a gente pode falar um pouquinho mais dos países, mas outro também nessa região ali, que fica entre a Armênia e o Azerbaijão, se chama Nagorno-Karabakh, né? É uma região que até hoje tem troca de tiros perto da fronteira. Você às vezes derruba um helicóptero, então assim, ainda tem um conflito, sabe? Não é uma coisa assim, velada ou coisa do passado superada. Ainda tem alguns conflitos, existe uma linha que delimita. Isso não significa que não se possa, depois a gente pode falar disso também, de como que é possível viajar para esses lugares. Por exemplo, Nagorno-Karabakh, a capital, Stepanakert, é um lugar super tranquilo, florido, Wi-Fi gratuito na praça, que qualquer um poderia visitar. Aí, claro que tem regiões que se você se aproxima, você já sabe onde está o perigo, que seria como, sei lá, no Brasil você sabe que tem alguns bairros, né, em São Paulo, Rio de Janeiro, ou qualquer grande capital, que são mais tranquilos, e outras que são regiões que existem uma precaução muito maior, né? Então isso é muito importante também, que ninguém caia de paraquedas querendo andar por todos os cantos sem saber o que está fazendo, né? Você tem que saber. No caso desses países que você foi, teve algum país que você passou por uma situação complicada que você falou assim, cara, fudeu, dessa daqui eu não vou passar? Alguma coisa que te colocou a ponto de pensar assim, que putz, cara, vim aqui e agora acabei fazendo merda, ou algo do tipo? Fiz merda, porque a gente sempre faz alguma merda, mas não necessariamente por ser um país que não existe, né? Mas por ser região insensível. Então, para entrar na Abcásia, você tem uma fronteira que é legal só, que é via Geórgia, tá? Então, é muito interessante que você está na Geórgia, aí você tem que atravessar uma ponte para chegar na Abcásia. Aí para o soldado da Geórgia, pergunta para você, por que você vai para lá? Você tem que falar, não, porque eu vou conhecer toda a Geórgia. Você tem que fingir que ali faz parte do território da Geórgia. Aí você atravessa uma ponte, você chega do outro lado, assim, tem soldados, casa-mata, metralhadoras, todo mundo apontando, você tem que fazer uma imigração, e para chegar lá, daí você já tinha que fazer uma pré-autorização por e-mail, uma pré-autorização ainda. Aí você entra no lugar, então você sente uma região meio tensa, né, que é principalmente perto dessa fronteira.
Aí você chegando na capital, você tem que sucumbir, você vai no Ministério das Relações Exteriores para ir pegar teu visto propriamente para você poder sair do país. E esse visto não pode estar colado no passaporte, e quando você voltar, os georgianos não podem ver esse visto, né? Eu até guardei como recordação dentro do tênis, mas normalmente o pessoal às vezes joga fora. E é muito interessante isso, que perto da Geórgia, carros queimados, abandonados, vestígios da guerra. Você começa a ir mais para o norte, que é a fronteira com a Rússia, pô, também, Wi-Fi na praia, um monte de russo indo lá pegar um solzinho, que é uma fronteira quase aberta com a Rússia. Eles recebem 1 milhão de turistas, que vem quase todo mundo russo, né? O pessoal desce ali pelo litoral para aproveitar, pegar a praia e tudo. Então, muda muito essa questão. Mas eu tinha que voltar, tá? Porque se eu atravessasse essa fronteira com a Rússia, para a Geórgia é considerado ilegal. Então, eles, na hora de voltar de novo para a Geórgia, eu não teria uma saída, né? E a hora que eu fui voltar, eu ainda estava na Abkhazia, eu estava com um amigo meu, Marcelo, do Rio de Janeiro, e a gente achou aquele arame farpado, aquela coisa, e tinha uma placa, bem-vindo à República de Abkhazia, né? Com a bandeira, que é uma bandeira verde e branca, com uma mão, assim, dentro, bem, bem interessante, assim. Eu falei, pô, olha só que fotogênico, tinha até um banco, parecia quase um banco de uma Kombi, assim, jogado, que era para você esperar para atravessar a cancela, assim, né? Eu falei, cara, que surreal esse banco com essa... E a gente resolveu tirar umas fotos meio escondidas ali, e, putz, não deu muito certo, cara. Mas isso eu acho que, assim, foto em região de fronteira, mesmo se fosse um país reconhecido, eles não iam gostar, mas numa situação que nem a deles ali, acho que foi bem mais complicado. Aí, claro, já vieram, cercaram a gente, o que vocês estão fazendo? Daí apaga a foto, e, enfim, um certo medo, um certo receio, mas foi contornada. Independência ou morte! Galera, quando eu estava conversando com o Guilherme para fazer essa pauta, ele comentou que ele está numa lista de banimento. Guilherme, você é dos poucos que está numa lista de não bem-vindo a um país, certo? Você quer discorrer sobre? Pois é, é melhor não divulgar muito, né? Vai que aumenta a lista. Não vamos citar nome de outros brasileiros que a gente sabe que já foram para lá, né? Mas acabou acontecendo mesmo, cara. Porque a gente estava falando na Nagorno-Karabakh, eu tinha ido para o Azerbaijão antes, né? Então eu viajei pelo Azerbaijão, Geórgia, aí fiz algumas viagens ali pelo Cáucaso, cheguei para a Rússia, fui para algumas repúblicas da Rússia como Ossétia do Norte, Chechênia, Ingussétia, que até foram regiões separatistas no passado, mas hoje fazem parte da mãe Rússia, né, como eles chamam. E voltei, fui para a Armênia, e da Armênia fui para Nagorno-Karabakh. O que acontece é que dentro dessa disputa política territorial, o Nagorno-Karabakh basicamente, culturalmente, armênio, né? Então ele faz parte da cultura armênia e quase que politicamente também, ele é quase anexado à Armênia. Falam do novo país, mas é quase como se fizesse parte da Armênia. E eu atravessei essa fronteira da Armênia para Nagorno-Karabakh, que eles não fazem quase nenhum controle também, principalmente eu fiz uma fronteira ao norte pelas montanhas, não a direto para Stepanakert. Então eu não tive nenhum soldado para pedir meu passaporte. Eu simplesmente fui entrando pelas montanhas, uma estrada que estavam começando a construir, estrada de terra. Passei por diversos monastérios, lugares incríveis no meio assim, das montanhas. E quando eu cheguei na capital, fui no Ministério das Relações Exteriores, peguei meu visto, andei aprontando um pouco, fui uma cidade fantasma, que é Agdan, que é bem perto da linha de conflito, onde eu falei lá que derruba um helicóptero e tal. É uma cidade assim... 200 mil habitantes já teve, ela está inteira arrasada no chão, no centro da cidade tem um minarete, né? E fui lá, queria ir até o minarete, achei muito interessante essa parte, gosto muito, né, de geopolítica, queria ver isso, fotografar, e fiz a viagem e saí. E depois aquela coisa inocente, né, publicando algumas fotos de viagem, e depois acabei publicando o meu livro. E em algum momento eu fiquei sabendo, inclusive me marcaram, eles fizeram questão de me mostrar que o Ministério de Relações Exteriores do Azerbaijão me colocou numa lista lá, eu sou o número 200 não sei o que, tá aqui, brasileiro jornalista, nem sou jornalista, acho que é só porque eu escrevi o livro eu virei jornalista, mas enfim. Me colocaram lá numa lista negra, então... Eu não penso em voltar para o Azerbaijão tão cedo, não, porque eu não sei o que pode acontecer. Não. Vai saber se é uma multa, eu ia voltar de repente... para tirar a prova. Né? Tem que voltar para tirar a prova.
Né? O que vai acontecer? Vai ser só uma bronca, né? Vou levar uma mijada só ou de repente passar uns dias, né? Não dá, né, cara? Você tem que ir lá e falar pro cidadão, eu não sou jornalista, pode mudar aí. Você tem que fazer isso. Colocar seu engenheiro florestal, troca. o serviço de inteligência está errando, né? Mas é realmente, para eles, você atravessou uma fronteira ilegal. Se for pensar por outros países, né? É claro que é uma zona de conflito, mas em um outro país, qualquer país, se você atravessar uma fronteira ilegal, né? Se alguém entra pelo Brasil sem passar por uma imigração, ou Estados Unidos, ou qualquer outro país, a gente sabe que isso vai ser deportado, vai ficar macacão laranja, alguma coisa acontece, né? Centro de detenção. Então, teoricamente, para eles é isso que aconteceu. Para o mundo inteiro, inclusive para o Brasil, esse território faz parte do Azerbaijão ainda, sabe? Então, por mais que eu tenha ido via Armênia e tenha ido para Nagorno-Karabakh, para eles, para o mundo, né, para a lei internacional, né, não vamos entrar em questão ética, moral, mas para a parte legal é Azerbaijão e eu cometi uma infração indo para lá, né? Agora, é complicado, né? Porque você depois não sabe o que pode acontecer. Eu até já li que já fizeram até um pedido de extradição de alguém que estava na Ucrânia, alguma coisa, para o Azerbaijão por causa de alguma coisa tipo... Que isso, velho? Assim. Então tem que tomar cuidado. Para onde que você vai, né? De repente, quem que tem uma grande ligação com o Azerbaijão que poderia acontecer, né? Mas acho que seriam casos provavelmente mais preocupantes, não que nem eu, assim, que só fui viajar. Eu cheguei, quando me marcaram numa publicação, eu cheguei até a discutir, né? Falei, olha, eu fui lá, não tomei partido, eu tento relatar com olhares de viajante mesmo, claro que li antes e depois diversos livros para tentar me aprofundar no assunto, né? Para o livro não ficar muito superficial, mas tento colocar dos dois lados, né? Não tento achar nenhuma solução, né? É mais um relato de viagem mesmo e coloco questões legais, políticas, enfim, ou históricas, mas não teve jeito. Eu falei que, né, tentando colocar ali, não teve jeito, e hoje tem que, entrando no site, Relações Exteriores aí do Azerbaijão, né, um dos países membros das Nações Unidas, eu tô lá numa listinha negra. O jeito é ligar pro cônsul lá da Somalilândia e pedir para ele desenrolar agora. Pois é, né? Mesmo. Vamos ver se o cara é bom. O pior é que a Somalilândia não tem nem o reconhecimento, né? Porque dentro da história que a gente estava falando até das Nações Unidas e tal, quem que são os outros? É muito engraçado, porque a Abkhazia ainda tem reconhecimento de alguns países membros da ONU, né? Então, agora, tem muitos deles que eles acabam se reconhecendo entre si, sabe? Então, você pega lá, a Abkhazia reconhece a Ossétia do Sul, que reconhece Nagorno-Karabakh, sabe? Eles se reconhecem entre eles e acabam tendo um clube dos excluídos, mais ou menos, sabe? Por exemplo, quando eu estava viajando pela Transnistria, né? Que é um território entre a Ucrânia e a Moldávia, quando eu estava em Tiraspol, a capital da Transnistria, eu fui lá, tirei foto na frente, a embaixada da Abkhazia e da Ossétia do Sul. Então eles têm a própria embaixada, eles são um país não reconhecido e eles têm a representação de outros países não reconhecidos, né? Então isso é incrível, acaba tendo esse clube dos excluídos aí que eu acho muito, muito curioso. Agora que você tinha falado também que esses países estão juntos aí, estão unidos em alguns blocos, onde eles conseguem se reconhecer, tem visto aí também que eles também têm uma maneira própria aí de disputar a sua própria Copa, as suas próprias Olimpíadas. Fala pra gente um pouquinho sobre isso, pra gente exemplificar, entender o que realmente acontece. Não, isso é muito legal, porque fora eles terem essa questão política, né, que é mais séria, né, de reconhecimento e que tem toda a questão legal e também de comércio e tudo isso, eles criaram, existe a CONIFA, né, então tem a FIFA e tem a CONIFA, que vai ser a confederação dos estados não membros da FIFA, né? Então eles nem falam da ONU, eles falam da FIFA. Então são os times de futebol que não fazem parte da FIFA. E teve em 2017, eles fizeram na Inglaterra, porque a sede era para ser em Barawá, que é uma região da Somália também. Então claro que não dava para fazer o campeonato mundial na Somália, eles fizeram na Inglaterra, mas onde tem uma comunidade muito grande, até de expatriados, né, e de imigrantes, tal, que eram dessa região. E teve um ano anterior, se eu não me engano, eu não lembro, acho que não tem, assim, de tantos em tantos anos. Se eu não me engano, foi 2016, foi na Abkhazia, tá? Então teve na Abkhazia e eles vão lá, fizeram os jogos e é muito legal, porque, assim,
Até a gente estava falando de países, né? Tem uma diferença assim, de conceito, o que é país, o que é nação, o que é estado, né? Mas, enfim, tem muitas dessas regiões, tá, que vão ser representadas. Então, mesmo que eles não tenham controle da fronteira, como esses países, que nem eu estava falando, que são países mesmo, tem outros lugares que são, por exemplo, Punjab, né, que é uma região da Índia, Tamil, que é outra região da Índia. Então, eles acabam sendo, assim, povos, né, uma parte mais cultural que existem dentro de alguns países e que eles se sentem como uma nação, né, eles são uma nação, que tem um elo cultural entre eles, e eles têm a sua bandeira e vão lá participar desse campeonato, né? O próprio Tibete participa também. Então, imagine só que fantástico que seria ir assistir um campeonato mundial dos não FIFA, em plena Abcásia. Para mim, isso aí seria o supra-sumo. Eu tô mais atiçado em ver essa Copa do que a Copa do Mundo tradicional. Pois é, cara, é muito legal, cara, muito legal. Com certeza é essa forma aí que acabam de se organizando. E é interessante que depois que eu publiquei o livro, que, né, acabei conversando em alguns meios, né, de comunicação, aí, jornal, tudo falando um pouco desses países, entrou em contato comigo um brasileiro que ele é colecionador das camisetas de futebol desses países. Então, imagine só, ele sem viajar, qual que é o malabarismo que ele não faz para conseguir essas camisetas dos países mais diferentes do mundo, desses lugares que você quase nem imagina, que alguns são ilhas, são lugares completamente isolados, assim, sabe? Como é que faz para enviar em correio? Como é que faz se o país não é reconhecido? Como é que manda para o país que não está no sistema de correios? Como é que faz isso? Pois é, sabe que até a ISO, né, se você pegar a ISO, tudo, tem também um cadastro muito maior, de 245 regiões, digamos assim. E uma das coisas para ser um país, né, é ter as instituições que funcionam. Eu tentava testar isso às vezes. Então, em Tiraspol, na Transnistria, eu fui no correio com o meu rubro da Transnistria, né, a moeda local, comprei um cartão postal, né, um ato bem turístico, comprei um selo da Transnistria e escrevi um cartão postal para mim, inclusive, e mandei. Aí, meses depois, chegou em Curitiba o cartão vindo de Tiraspol. Então, ele faz um meio. Algumas vezes, inclusive, via países aliados. Eu, no Chipre do Norte, né? O Chipre do Norte também é interessantíssimo, que é uma ilha. Teoricamente, apesar dela estar localizada geograficamente meio que no Oriente Médio, ela faz parte da União Europeia. Só que ele é dividido no meio, e inclusive a capital, Nicósia, onde você faz a migração no meio da capital. Tem um muro que divide. Eles falam que é a última capital dividida do mundo. E eu fui para lá e viajei muito nessa região norte fazendo couchsurfing. E fiquei muito amigo do meu host lá. E, foi muito legal. Ele me levou para cada canto. Seria um lugar muito difícil de viajar só de transporte público. E ele estava com o carro dele e o cara era muito entusiasta, né, a respeito do país dele. Foi muito querido, muito gente boa. E quando eu lancei o livro, eu queria mandar o livro para ele. E você manda, através do correio, coloca, inclusive, né, República Turca do Chipre do Norte, tem o CEP, só que eu percebi que ele vai via Turquia, que é o único aliado deles. Então, provavelmente, deve cair no correio turco e eles devem encaminhar para a República Turca do Chipre do Norte. Então, ficou dependente do país. Fica dependente, Então, acaba sendo a única forma de chegar, né? Eu imagino, eu não testei isso, eu não mandei, por exemplo, da Abcásia ou Ossétia do Sul, mas eles fazem fronteira com a Rússia, então ao redor, nas porções, né, sul, com a Geórgia, que é o grande inimigo deles, com certeza da Geórgia não daria para passar, com certeza se você mandar alguma coisa pelo correio deve ir via Rússia. Inclusive, muitas dos habitantes, da população local, têm até dupla nacionalidade, sabe? A Rússia acabou dando o passaporte russo para eles, eles têm o passaporte local como para ter uma grande autonomia, mas ou para se dizer independente e tudo, mas para poder viajar para outros países, eles acabam tendo que usar o passaporte desses países que apoiam, tanto numa questão logística como de correios, né, como também numa questão aí de documentos de viagem. Quando eu estava lendo na internet sobre os países que não existem, uma coisa que eles falam que coisas básicas para a gente, para eles se tornam um fardo. Um exemplo disso é o Correios, e a outra, Guilherme, que eles falam, que os jovens dizem ter muita dificuldade, é o reconhecimento de diploma lá fora. Porque se esse cara mora num país e faz uma faculdade de medicina, que
como você mesmo falou, né? Que credibilidade tem esse cara que fez uma faculdade no país que nem é reconhecido? Então, coisas que eu nunca tinha parado para pensar a dificuldade que os jovens têm de fazer uma faculdade em tais países e querer migrar para outros. Então... porque a partir do momento que você tem um reconhecimento, né? Por exemplo, mesmo até de uma instituição de ensino, ou que nem a gente estava falando do Correio, mas você tem que ter uma relação, né? Qual que é o intercâmbio que você faz? Uma universidade tem muito de intercâmbio, né? De ideias, de conteúdo e tudo isso. Então, se você faz uma universidade na Somalilândia, o que você vai aprender, né? Então, isso é muito complicado. E quando você tem uma relação muito melhor, por exemplo, no Kosovo, que você já tem um apoio do Ocidente, de toda a União Europeia, tudo, já é muito mais fácil de você talvez ter um contato com outras instituições, né? E assim, uma impressão que você teve quando você estava nesses países por exemplo, principalmente falando dos jovens, assim, uma leitura sua, assim, mesmo que superficial ou não, você vê que os jovens que estão nascendo nesses países, eles já nascem com uma identidade forte de querer fazer propaganda desse país, ou eles já nascem com aquela consciência, putz, eu tenho que sair dessa merda aqui porque eu não consigo fazer tal coisa, vou ficar preso? Como que você sente que a galera que está nascendo, que está crescendo nesses países, vem se posicionando, assim? Acho que acontece os dois, até por uma questão de necessidade, né? A Somalilândia, por exemplo, a Somalilândia, ao contrário da Somália, que era uma colônia italiana, a Somalilândia era colônia inglesa. Então tem muitos jovens que acabam indo para o Reino Unido e até como maneira de mandar dinheiro, né? A gente estava falando que a Somalilândia não tem relação com nenhum outro país, acaba acontecendo de uma maneira um pouco pirateada, digamos assim. Claro que acaba tendo um comércio exterior, mas muito difícil, mas ela depende muito de dinheiro que é enviado do exterior, né? Então tem muitos jovens que vão para fora para mandar dinheiro e pensam, não, que a saída é ir para fora, que é onde o mundo acontece, que estão cansados. Mas principalmente nesses países onde o conflito é mais recente, quando tem um conflito, é muito fácil de ativar aí o nacionalismo, né? Eu acho que precisamente você tendo um inimigo externo, tudo, você cria assim, uma identidade, não são nós contra eles e tudo, então cresce esse nacionalismo. Acho que muitos desses países têm um nacionalismo forte. Eu lembro conversando e tentando ver na Abkhazia o que ele sentia, qual que era a dificuldade dele de não se sentir representado pelos outros países. Nossa, ele ficou quase bravo, porque imagine a Abkhazia, por que ela precisaria de outros países se ela tinha a Rússia como aliada? Aí você vê, né, a influência desses países do lado e se sentindo muitas vezes assim na Abkhazia tem a bandeira da Abkhazia para tudo que é lado, você tem as broches, você comprar imã de geladeira, você compra até no Chipre do Norte, tem a bandeira do Chipre do Norte, todo o território, por tudo tem a bandeira do Chipre do Norte, e muitas vezes com a bandeira, muitas vezes não, quase todas as vezes com a bandeira da Turquia ao lado, né, que é o grande protetor. Então, muitos deles nascem com essa questão do nacionalismo, e que, claro, que reclamam do conflito e do seu ponto de vista, que querem melhorar, e reclamam das coisas que acabam acontecendo que prejudicam eles, mas e querem, né, participar e fazer parte da mudança, muitos deles sim, mas muitos também não estão nem aí, ou até acho que gostariam, acho que acabam pensando assim que queriam que fosse diferente, mas vem como a saída procurar, às vezes, um trabalho ou alguma coisa num outro país. Mas isso acho que é questão de necessidade mais de sobrevivência mesmo, né? A gente acaba vendo em outros lugares, outros países, não só os pobres, como zonas de conflito, o normal é a pessoa acabar se refugiando num lugar um pouco mais tranquilo, onde tenha uma qualidade de vida melhor. Acho que não dá para julgar, não, que alguém não queira construir seu país sabendo que você tá numa situação bem perigosa ou sem futuro, né? Independência! Ao norte! Guilherme, volta e meia, quando a gente viaja para alguns países, é comum o cara local perguntar, o que você achou do meu país, do tratamento? Por acaso aconteceu a galera perguntar, e aí, você reconhece meu país ou não? Ou isso não acontece? Olha, não perguntavam assim diretamente, mas acho que você tinha até falado, se eles ficavam felizes, eu acho que apesar de alguém, talvez mais do governo, olhar com certa desconfiança o que você estava fazendo lá, né? Ah, você é jornalista, por que você veio aqui? Então isso sim acontecia muitas vezes, pela parte do governo, mas as pessoas, em geral, ficavam felicíssimas, né? Porque eu acho que aí está uma grande questão do turismo, é uma forma
de injetar dinheiro, né? Por mais barato que você viaje, você injeta um dinheiro diretamente na economia local, né? E bem distribuído, inclusive, né? Então, eu acho que isso não que eles pensem dessa maneira, mas eu acho que é uma maneira que você acaba ajudando o dia a dia ali, e eles, com certeza, ficavam muito felizes, assim, de encontrar, de contar essas dificuldades, de falar sobre a vida, e de fazer amizades também, porque muitas vezes eles não podem, não só por questões econômicas, muitas vezes por todas essas barreiras todas, eles não podem sair e viajar e conhecer o mundo. Então, qual que seria a probabilidade deles conhecerem um brasileiro em muitos desses países, né? É muito pequena. Então, chega um brasileiro, não são as pessoas mais simpáticas do mundo, não, tô brincando, mas chega alguém, chega lá, pô, faz amizade, brinca, tá disposto a tomar um chá, dependendo do país, se é algum outro a tomar uma vodka mesmo, né? Esse tema é recorrente entre eles ou não? Porque de fora a gente fala, pô, eles não são reconhecidos. Mas dentro do país, isso circula como mesa de bar ou isso acaba nem se falando, só quando um turista aparece? Não, acho que falam, porque acho que muitas dessas dificuldades do dia a dia deles, principalmente econômicas, tem a ver com essas sanções, né? Como cada um desses países tem um aliado e alguém que está disputando o território com eles, né? Isso prejudica diretamente o dia a dia deles. Então, eles falam disso, sabe? Então, assim, se não fosse tal país, a gente estaria numa situação melhor. Se a gente fosse reconhecido pela comunidade internacional em geral, tudo seria mais fácil. Então, quando você fala do dia a dia, quando você conversa, isso acaba afetando, assim. Mas isso numa conversa mais profunda, né? Quando você está falando disso. Agora, você, claro, que conhecendo as pessoas, você tem conversas completamente triviais e do dia a dia, você não precisa ter, às vezes, sempre a conversa profunda, né? Às vezes você vai, foi uma das coisas que me chamou a atenção, que a população em geral, se você anda na rua, você vê um casamento, você vê o cara vendendo pão, você vê o outro indo trabalhar, enfim, cada um do seu jeito, né? E de acordo com as características locais, o cara vendendo leite de camela, independente de onde ele estiver, mas é o cara ganhando a vida, né? O cara não está, muitas vezes, pensando a população local mais simples, politicamente, numa questão lá em cima, como que acontece. Ela está querendo sobreviver. Agora, se você senta e conversa de um assunto um pouco mais profundo, aí com certeza essa é uma reclamação que sai na hora, sabe? Guilherme, me veio uma dúvida agora, que eu não sei se você vai saber me responder. Eu parei para pensar, o mapa que a gente conhece é um mapa político, que ele é baseado nos critérios das Nações Unidas, que tem os 190 agora, que eu não sei exatamente o número. E eu parei para pensar nas moedas, porque a partir do momento que existe uma moeda circulando no país, ela é aceita lá fora ou não? Como é que funciona? Porque creio que deve existir uma organização que reconhece as moedas, não é eu, Kainan, produzir aqui a moeda Kainan, agora eu vou começar a colocar no mercado e vai ser aceito. Mas é mais ou menos assim, se você pode produzir, alguém aceita, aí que ela acaba tendo uma questão meio que direta de intercâmbio, né? Se você produzir e eu balizar e eu trocar, ela passa a ter um valor. Se ninguém quer, ela tem menos valor, né? Então, por isso que você chegar com o real, mesmo em diversos países reconhecidos, ninguém vai querer comprar, certo? Então, você chega com o real em muitos desses países e ninguém aceita. Agora, você chega com o dólar, com o euro, eles acabam comprando. Então, não são todos os países que têm moeda própria, né? Mas o rubro da Transnistria, que nem eu falei, xilingue da Somalilândia, são moedas que, dentro do país, elas correm bem. E elas acabam não tendo uma variação muito grande com o próprio dólar. Então, você tem uma cotação e ela circula quase como se fosse assim, quanto que ela vale em dólar, né? Já tem, na Abcásia, por exemplo, ele tem o Aspar Abcásio, né? Lá é uma moeda quase que simbólica. Existe, mas o rublo russo é que é a moeda forte. Então você já não consegue tão fácil fazer ela circular. Varia de país para país, mas os que têm moeda, em geral, a moeda funciona bem. Agora, a questão territorial, sim, tem um mapa aceito, mas é muito interessante que tem diversas fronteiras, mesmo de países reconhecidos, que elas são disputas, né? Elas são disputadas. Sei lá, Venezuela e Guiana disputadas. Tem diversos países que disputam essas, inclusive países desenvolvidos em alguns casos. Então, às vezes, quando o mapa é impresso nesse país, é mais para um lado ou mais para o outro. Até um que não faz parte dos países que não existem, mas eu cito no livro como uma região cultural que já tentou ser independente, é a Caxemira, né?
A Caxemira, antes de eu ir para lá, ela fica situando para o pessoal entre uma porção na Índia e uma porção no Paquistão. E na época da partilha do subcontinente indiano, que era uma colônia inglesa e tinha todo um território que chamava o subcontinente indiano, eles tiveram a brilhante ideia, né, de dividir entre hindus e muçulmanos, né? E como que você vai dividir um território gigantesco, né, entre religiões, sendo que existem diversas outras religiões lá, né? Mas tudo bem. Aí acabou surgindo na região da Caxemira, teve um conflito e ficou parte para a Índia e parte para o Paquistão, né? Até era para ficar para a Índia, acabaram invadindo e ficou uma parte para lá, porque era a maioria muçulmana. Mas essa parte de você viajar para a Índia, você olha o mapa, tem todo o mapa da Caxemira como se ela fosse inteira, mesmo a região onde hoje é a parte norte do Paquistão, é considerado Índia. Você olha diversos mapas da Índia, quem viajar para a Índia, presta atenção, como se essa porção da Caxemira fizesse parte da Índia, e não do Paquistão, e é uma parte paquistanesa. E eles têm muitas fronteiras ali também da Índia, com disputa com a China ao norte, e também essa parte ali. Alguns mapas existem uma cor diferente em alguns países que mostram uma situação de conflito, mas em muitos deles, se não anexam na força, conseguem anexar pelo menos no papel, na hora de imprimir o mapa, né? Falando em mapa, né, quem vai pro Irã falam que não existe Israel, Palestina, como em muitos países. Acaba acontecendo essa questão, né, durante muito tempo, para muitos desses países, se você tivesse o carimbo de Israel, você não entraria, né, no Irã, ou até Malásia, outros que eu estava falando. Muitos países acabaram relaxando nesse sentido, hoje em dia deixam, mas como que você tem um carimbo de um país que não é reconhecido por nós no teu passaporte, que é um documento oficial, né? Então entra toda essa questão. Israel ficou independente, também era uma colônia. A gente pode ver que muitos dos problemas todos surgiram das colônias, né, que determinaram fronteiras e para quem que eles davam independência depois, como que funcionou. Israel ficou independente lá em 48 e tal, e ele foi reconhecido por diversos outros países. E a Palestina, que era para ficar independente também, não quis ficar porque ela abdicava toda a região, inclusive a porção de Israel. Então ela queria todo o território. Mas depois acabaram aceitando, né? Então, inclusive, hoje o que é Cisjordânia e Gaza. Mas, como esses países reconheceram Israel em 48, essas fronteiras que ficaram determinadas. Então, Israel passou a ser aquele país de 48. Anterior à Guerra dos 6 Dias, que foi em 67, muito tempo depois. E na Guerra dos 6 Dias, em 1967, Israel anexou porções da Palestina. Então, independente do reconhecimento ou não dos outros países sobre a Palestina, sabiam que era um território que foi descolonizado e que não fazia parte de Israel. Então, legalmente, Israel não poderia entrar lá, mas entrou. Então, mesmo países aliados de Israel continuam reconhecendo as fronteiras anteriores a 67. E é o que acontece também, o KNF passou ali pelo Saara Ocidental, né? Saara Ocidental, a porção sul, enquanto o Marrocos foi ocupado durante muito tempo, apesar de ser, né, um reino muito antigo, foi ocupado há muito tempo, colônia francesa, né? Apesar de ter uma autonomia bem grande. E a parte do Saara Ocidental era espanhol. E chamam até hoje de uma das últimas colônias da África, porque você tinha o Saara Ocidental, que fazia parte da Espanha, e quando a Espanha decidiu que ia sair, até porque estavam acabando já todas as colônias, e tinha a Frente Polisário, né, que era um grupo que lutava pela independência, a Espanha saiu. E a Espanha saiu assim, não deu autonomia para ninguém, não disse quem que ia governar, que ia acabar acontecendo muitas vezes uma transição, ou tem uma guerra. E a hora que ela saiu, você tem os sarauís que falam, não, nós somos agora o poder, e você tem o Marrocos que fala, não, historicamente isso já fez parte de um reinado do Marrocos, eles fazem uma marcha, acho que em 1975, 74, com 350 mil marroquinos andando para o sul, e tomam conta desse espaço, que era muito desértico. Então você tem uma região que tinha os sarauís, daí chegam os marroquinos, aí tem guerra, né, luta, aí fogem, constroem um muro de 3 quilômetros que separa. Hoje, uma grande parte do território do Saara Ocidental, na prática, é Marrocos, né? Você tem 70% ali, é Marrocos, tem a bandeira do Marrocos, respeitam as leis marroquinas. Claro que nos dias... datas comemorativas, às vezes aparecem uns sarauís na rua, mas a polícia ou a própria população local dá um jeito de desaparecer com as bandeiras deles, não deixam fazer muito ativismo,
E só do outro lado do muro, que é uma região bem do Saara já, e daí com apoio da Argélia e tudo, que daí fica a frente polisária, mas daí, putz, é acampamento deserto, um lugar bem tipo campo de refugiado, né? Super, super complicado. Então, a gente vê muito essa questão aí da culpa, digamos assim, dos colonizadores, né? E do imperialismo que aconteceu no passado também, que depois não souberam resolver isso para frente, né? E era para ter até um plebiscito, onde só os sarauís que moravam na época do Saara espanhol, que chamaram, que era o Rio Douro, que poderiam votar para dizer se eles querem fazer parte do Marrocos ou serem independentes. Só que isso está se prorrogando faz tanto tempo, que acaba que, pô, muitos dessas pessoas que tinham esses documentos já até morreram e tudo. E na Caxemira, que eu estava falando, que apesar de não ter autonomia, está dividida entre Índia e Paquistão, eu sempre achava que o pessoal de lá queria ficar com o Paquistão, por serem muçulmanos. E me surpreendeu que, bem pelo contrário, eles querem ser independentes, não querem fazer parte nem da Índia nem do Paquistão. E, teoricamente, era para ter um plebiscito também, votarem a respeito disso, e acabou nunca acontecendo, e o sonho vai morrendo. Independência! Ou morte! Ó, vamos supor que o ouvinte quer falar com o Guilherme e fala assim, Guilherme, para qual país eu deveria ir primeiro? Para qual lugar você mandaria o sujeito? É difícil falar, porque acho que depende... Não, eu vou falar, que eu acho que é o seguinte, que nem eu estava falando, tem uns que eles são complicados, né? No caso da Abkhazia, que eu falei já, de ser um conflito, e que para conseguir o visto é difícil. Eu acho que é para alguém que já viajou bastante para saber o que está fazendo, né? Nagorno-Karabakh. Agora, existem regiões, por exemplo, o Kosovo. O Kosovo é um país na Europa que aceita euro, e você tem, cidades históricas, para quem gosta da região dos Balcãs ali, para mim é uma das regiões mais bonitas da Europa e culturalmente mais interessantes. Dá um pulo em Kosovo, vai ter um monte de cidade histórica, montanhas, regiões também bonitas de natureza, sabe, com várias coisas para fazer, é um lugar simplíssimo de viajar, sabe? E que dá para ter diversos aspectos diferentes de turismo, né? O próprio Chipre do Norte também, você vai ver um contraste muito grande com o Chipre, que é um lugar turístico, que tem montes de voos low cost que vão para lá para pegarem, né, praia do Mediterrâneo lá, mas você vai para a porção norte, bem diferente do sul, diversas atrações, pouco turismo, você consegue às vezes tomar conta de sítios arqueológicos muito interessantes sozinho. Então também uma coisa muito simples, a própria Palestina, né, se você for, às vezes as pessoas vão para Israel, atravessam para Belém, elas quase não percebem a sacanagem, tem que atravessar um muro, fazer uma imigração e toda, mas enfim, você vai para Belém ali, uma questão histórica, tem, turismo de terceira idade, né, turismo religioso ali, você pode ir mais a fundo e ir para outras cidades, mas se você quiser só conhecer Belém ali, tem velhinha de 80 anos que vai todo ano, milhares delas, pode ficar tranquilo que não tem problema não. Agora, se for assim para pensar numa coisa diferente, para ver um outro mundo, aí a minha querida Somalilândia fala comigo, passa o endereço do cônsul, porque daí é realmente o cantinho esquecido do mundo, é o lugar assim, eu me sentia como como se fizesse parte de um filme onde eu era um dos protagonistas, assim, se olhar, assim, coisa que você não imagina que existe, como que pode estar, e é uma coisa assim, daí realmente já é bem diferente. Mas muito mais seguro do que outros países desses, assim, sabe? Eu lembro até conversando com um taxista lá que tinha morado na África do Sul, e ele era taxista na África do Sul para mandar dinheiro para a família, e daí ele voltou, né, ele tinha voltado, eu falei, mas por que, né, depois de tantos anos na África do Sul, por que você voltou para cá? Ele falou assim, é que é muito perigoso, aqui eu fico muito mais seguro, bem mais tranquilo. E é verdade, no final das contas, a gente sempre fala, né, questão de perigo e tudo, não estou falando de zona de guerra, né, então para quem que vai perto de uma linha onde vão trocar tiros, não, mas na porção normal do país, que nem todos os países têm sua região normal, você corre muito mais perigo andando sozinho na África do Sul do que na Somalilândia, né. Eu sempre cito o trio ali, as pessoas às vezes têm medo de viajar, né. Tem medo de viajar, mas viaja pelo Brasil, México e África do Sul, né? Acho que 3 lugares que o turista muitas vezes até é um alvo, né? Não, sai com uma Nossa, mano, eu falo pescoço, isso, né, direto, cara. Sai com uma máquina fotográfica no pescoço pra ver o que acontece, cara. Esse trio pra mim,
África do Sul, Brasil e México, cara, para mim tá... E, pô, 3 países fantásticos, cheio de atrativo, nada contra os países, 3 lugares incríveis, mas eu falo de questão de segurança mesmo, eu acho que... E a pessoa vai, né? A pessoa vai e de repente pensa, mas não sei o quê, como que seria no Chipre do Norte? Pô, vai pro Chipre do Norte, tranquilo. Assim, fazendo uma análise do que está acontecendo no mundo aí, você tem uma perspectiva de novos países surgirem aí e acrescentarem essa lista? Tem sim. Inclusive, esse mês tem um plebiscito na ilha de Bougainville, cara. Era para ter sido ano passado. A ilha de Bougainville fica no Pacífico ali, perto do... faz parte de Papua Nova Guiné, tá? Mas também culturalmente ela é bem... não tem nada a ver com eles. E por um plebiscito, era para ter sido ano passado, falaram que vai ser esse ano, mas depende um pouco de como que vai funcionar essas instituições e tudo para isso acontecer, mas está previsto. E se for aprovado pela maioria, tá? Pode ser que seja um novo país e vai ser reconhecido pelas Nações Unidas, né? Pelos outros países, porque foi pelo meio pacífico e meio interno, né? Que foi que nem aconteceu no Sudão do Sul, né? O último país reconhecido foi o Sudão do Sul, onde teve um plebiscito e o Sul decidiu se separar da porção norte. É interessante que teve também, alguns anos atrás, a outra ilha dessa região, que era Nova Caledônia, ela faz parte da França e tentou independência, mas, se eu não me engano, 56% tudo falaram para se manter com a França. Porque por mais que seja um território ultramarinho, não sei qual que é o status, né? Eu sei que a Guiana Francesa é um território ultramarinho e tudo. Você faz parte da União Europeia, né? Então, tem vantagens e desvantagens. Muitas vezes o custo de vida é alto, mas você tem uma infraestrutura e tudo. Então, a maior parte não quis se separar. E teve vários casos, né? Tiveram vários casos. Fora, se for ver Catalunha, que a Espanha nunca aceitou, você teve o plebiscito da Escócia, 2014, que não quiseram se separar. Hoje, acho que já por causa do Brexit e até por uma diferença política muito grande entre os escoceses e os ingleses. Eu estive na Escócia, diversas pessoas nas ruas e tudo, querendo se separar, mas enfim, no plebiscito de 2014 não se separou. Você teve no Quebec, que é para se separar do Canadá, que é a parte francesa, né? Então eles queriam se separar. Cara, foi 50, não sei quanto % para ficar. Foi assim, muito, nas frações ali, sabe? Muito difícil, muito pouco, mas acabou fazendo parte, né? Daí também você tenta e se separa, né? Muitas vezes vão até tentar outras vezes, mas é assim que funciona, através do plebiscito, não é através de guerras e tudo, porque isso, teoricamente, seria condenado pela comunidade internacional, né? Então, a ilha de Bougainville pode ser, inclusive, esse ano. E uma coisa que eu acho que eu acabei não falando, que de acordo com o direito internacional, é muito controverso ali, quando você pega as Nações Unidas. Você tem, no artigo 1, fala do direito de autodeterminação dos povos. Então, teoricamente, um povo do Quebec, por exemplo, pode se autodeterminar como um país. Só que, já no próximo artigo, fala do princípio da inviolabilidade do território. Então, os países membros das Nações Unidas, né, da ONU, eles garantem o território desses países. Então, teoricamente, por guerra, não pode ninguém chegar lá e falar assim, agora é um novo país, que nem, sei lá, Donetsk e Luhansk, lá da Ucrânia e tal, que simplesmente se rebelam e querem sair e fazer parte de se tornar um país autônomo, né? Não pode isso acontecer para as Nações Unidas. Porque aqui no Brasil a gente tem a parte sul aí, que reza a lenda, está tentando virar um novo país aí, já tem um tempo, né? Mas isso aí, no máximo, vai virar um churrasco no chão aí. Então, eu sou curitibano, né? Moro no sul aqui, casado com catarinense, então eu sempre falo, estudei o assunto a fundo aí, li vários livros, visitei diversos países, aqui é uma brincadeira, né? Quer dizer, uma brincadeira não, porque eu acho que no fundo tem até um quê de xenofobia aqui, mas eu não vou entrar em detalhes. Mas a questão é que a pessoa fala muito bonitona, assim, eu sou meu país, vamos separar, coloca adesivo no carro, tem bastante. Agora, a hora que cria uma fronteira, ele pensa assim, não, mas tudo bem, faz isso e a gente continua o comércio, mas não é assim que funciona, né? Você sobretaxa tudo, e se o Brasil resolve cobrar impostos e não comprar os produtos do Sul, cobrar impostos, aí o Sul tem que se relacionar com outros países, aí o Brasil começa a fazer, sendo muito maior e muito mais rico, né? Preço só de São Paulo, né? Não pode ser uma questão meramente econômica, né? Se o Brasil começa a falar para a Argentina... Não, o Brasil fala para a Argentina... Fala assim, vai pagar visto e fala assim, se a Argentina fizer comércio com o sul do Brasil, eu não faço. É a mesma coisa que a China faz com Taiwan.
Taiwan é um dos países que não reconhecidos, são poucos países que reconhecem. Por que ninguém reconhece Taiwan, apesar de ser um país rico, e, enfim, foi colocado muito dinheiro desde a época de Guerra Fria e, enfim, outras questões, mas porque a China vai fazer sanções com esses países, então ninguém pode reconhecer. Então é bonitão assim, vou fazer meu país. Eu sempre brinco, né? Que se um dia o Sul se separar, eu vou fazer um enclave. Eu moro numa chácara, eu vou fazer um enclave que vai ser um território do Brasil dentro do Sul. E acontece, né, cara? Cara, é muito louco essa história dos mapas, cara. Você vai lá pro sul do Quirguistão, tem umas ilhas que são pedaços do Tajiquistão dentro do Quirguistão, tá? Então você tem, umas coisas que você não consegue entender, como que tem umas coisas no meio, assim, um território que é quase como um território pequeno, muitas vezes, e que faz parte de outro país, né? Então isso não tem cabimento, isso é brincadeira. Vamos chamar de brincadeira para não falar que é coisa mais séria, né? O podcast está aqui para registrar esse feito um dia, daqui 100 anos, quem sabe. Pode ter certeza, cara. E, inclusive, eu vou imprimir minha moeda e eu espero a reciprocidade, né, Kainan? Eu tô aprovando a tua moeda, né, que o Kainan vai imprimir, eu vou imprimir a minha, e a gente pode daí fazer um intercâmbio, vamos ver como que vai ficar. Vamos criar a nossa própria organização de reconhecimento. Entendeu? Vamos. Aí a gente coloca o Acre na lista, reconhecimento do Acre como Estado soberano. Independência ou morte! Guilherme, uma outra questão que eu tenho lido na internet é a questão da cobertura de seguro de viagem. São coisas básicas que a gente faz, mas que a gente nunca para pensar. E se eu for por um país que não está no mapa? Você chegou a passar por isso? E tem outra questão conectada, porque grande parte das vezes, quando alguma merda acontece, a gente recorre ao consulado ou à embaixada brasileira. Mas quando essa não existe, a gente fica à mercê de quem? Do país mais próximo de uma relação diplomática, você sabe? Muitas vezes depende, é a mesma coisa do cartão de crédito, né? Da onde que é a bandeira do cartão de crédito, o seguro também, da onde que é essa companhia. Então, se for uma companhia americana, muitas vezes vai acabar cobrindo ou não, dependendo da relação que os Estados Unidos têm com esse país. Tá? Então, muitas vezes tem essa ligação. Acho que vai acabar acontecendo assim, por exemplo, se eu estou em Nagorno-Karabakh, apesar da administração dela ser o governo de Nagorno-Karabakh, ou talvez até da Armênia, mas ele existe, né, para o mapa, só que para o mapa, em vez de ser Nagorno-Karabakh, ele é Azerbaijão, né? Então, nesse sentido, muitas vezes acho que a companhia pode considerar isso. Para uma companhia brasileira de seguros, se eu estou no Kosovo, eu estaria na Sérvia. Então, acho que ele acabaria cobrindo, né? Eu não sei na prática, porque eu também nunca utilizei. Por exemplo, se eu vou lá, tem um papel do Hospital do Kosovo e vou apresentar aqui para a companhia X brasileira de seguros, como que ela vai lidar com isso, né? Vou falar, né, eu estava na Sérvia, né? Mas talvez ela encare como uma região da Sérvia, seja uma situação assim mais tranquila. Mas acho que depende muito do reconhecimento da companhia onde está a base desse seguro. Bom, então, encerrando hoje aqui o nosso xadrez verbal. Opa, peraí. Hoje a gente veio um pouco mais político aí, isso é bom também pra gente colocar um pouco mais de informação pra galera que tá na estrada. Então, queria convidar aqui o Guilherme também para falar onde a gente pode continuar encontrando o trabalho dele, onde a gente pode se aprofundar um pouco mais que esse podcast. Fala pra nós, cara. Então, falando aí a gente citou várias vezes do livro, né, que se chama Uma Viagem pelos Países que Não Existem. Então tem esses 10 países que são de fato independentes, mas não têm reconhecimento parcial, né? E fora esses 10, ainda citam uns outros que gostariam de ser independentes, que são zonas de conflitos, até comentei alguma coisa, tipo Kurdistão, Tibete, alguns que eu tive, né? Falar do que a gente presenciou. É um livro que, foi lançado em 2016, até tive o prazer aí, convidei o jornalista Guga Chakra para fazer o prefácio, ele fez um prefácio bem legal, e ele acabou esgotando, cara, ele teve um sucesso de vendas, foi bem na época das Olimpíadas, e hoje ele está à venda só na Amazon, a versão e-book. Perde todas as fotos dos vistos, mapinhas, mas enfim, se alguém tiver interesse em ler, é no e-book da Amazon. Eu tenho outros 3 livros publicados. O primeiro é The Cape Town a Muscat, uma aventura pela África, que eu comentei que foi até quando eu cheguei na Somalilândia, toda a porção sul-leste
da África por terra, transporte público. E depois eu acabei incluindo Iêmen, que hoje acho que é bem relevante, porque poucas pessoas viajam, né, pelo Iêmen. Hoje eu atravessei, na época era antes da guerra, atravessei todo o Iêmen por terra e Omã. Então foi o meu primeiro livro. Tem um outro que se chama De Istambul a Nova Delhi, uma aventura pela Rota da Seda, que também é saindo da Turquia e indo até a Índia, via Ásia Central, todos os estãos ali, Uzbequistão, Quirguistão, Turcomenistão, passei pelo norte do Iraque, também a região do Kurdistão, que é uma região também que entra no países que não existem. Então tem esse livro também. E o meu último livro, que saiu agora, em 2 meses atrás, que se chama Destinos Invisíveis, uma nova aventura pela África. Então já tive o primeiro livro que relatava aí uns 15 países da África, e agora eu conto outros 18 países com um foco maior no oeste da África, que são regiões que eu brinco um pouco com o número de turismo e com o fato da gente não ter muitas informações do que se faz lá e o que tem para fazer, atrações turísticas, culturais, históricas. Então, Destinos Invisíveis. Esse e os 2 primeiros ainda tem para vender nas principais livrarias. Na Amazon também tem, mas tem nas principais livrarias. Ou pode entrar em contato comigo no Instagram, Sair Por Aí. Tem o site que eu não tenho atualizado muito, o blog, que é o sairporaí.com. E, bem, procurando Sair Por Aí vai me encontrar. Posso mandar o livro direto, ou se não, comprar nas livrarias. Bom, show de bola. A gente vai deixar também isso tudo aqui na descrição. Quem quiser acompanhar também um pouco do meu trabalho, @Vida de Mochila lá no Instagram, onde você pode acompanhar aí mais de 1000 publicações e relatos sobre a América Latina. E a minha websérie também no YouTube, youtube.com/Vida de Mochila, onde tem uma viagem de mais de 2 anos, resumido em uma websérie aí de 98 capítulos, lá no YouTube. Que é o Kainan, né? A voz de sempre. Vamos rapidão lá no site norteanosul.com, onde você consegue ler meus devaneios e insanidades, e no Instagram, kainan.ito. E aí, ouvinte, obrigado aí por ouvir o programa e deixe mensagem do que você achou e entre em contato com a gente. Dê opinião, crítica, ataca a gente, fala mal, fala bem, mas fale com a gente. É isso, gente. Valeu. Fui!